Crucificados com Cristo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 2, no versículo de número 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava falando acerca da mortificação da carne enquanto estamos vivendo neste mundo. Paulo estava nos ensinando a vivermos como mortos para este mundo, não de maneira alienada de tudo que acontece ao nosso redor. Mas o que Paulo estava deixando de lição para nós era acerca da mortificação da velha criatura, do velho homem. Paulo estava nos ensinando acerca da renúncia do pecado, acerca da própria natureza adâmica que ainda permanece dentro de cada um de nós, mortificada, mas batalhando, lutando contra o próprio espírito para tentar sobressair. É por isso que sempre costumam ensinar os estudiólogos que existe essa batalha entre a carne e entre o espírito, e aquilo que você alimenta mais durante o seu dia a dia é aquilo que vai sobressair, é aquilo que vai suplantar. Aí surge a célebre pergunta: o que você tem alimentado mais, o espírito ou a carne? Quando Paulo diz estou crucificado com Cristo, Paulo estava falando sobre cravar os nossos desejos carnais e, cravando eles, deixar que o Espírito de Deus venha falar mais forte em cada um dos nossos corações e nos dar os dítames dele para que possamos seguir. Quando lemos o Evangelho de Cristo escrito por Lucas, no capítulo de número 9, o versículo 23 está escrito assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a Bíblia Sagrada nos faz entender, irmãos, que a cruz de Cristo simboliza para nós aqui o sacrifício. E esse sacrifício, ele foi feito por Cristo para salvar a minha alma, para salvar a tua alma e nos livrar da perdição eterna. E quando nós falamos acerca da crucificação, logo entendemos que quando alguém está cravado na cruz com Cristo, quando alguém está crucificado com Cristo, essa pessoa não pode olhar para trás. De maneira nenhuma aqueles que estão crucificados com Cristo podem olhar para trás. Quem está crucificado com Cristo não toca os pés na terra. Ainda que viva, ainda que ande, ainda que habite nesta terra. Mas a Bíblia nos diz, queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Quando olhamos para a cruz, verdadeiramente temos motivo para nos gloriar, porque lá na cruz nós enxergamos a nossa redenção. Lá na cruz nós enxergamos Cristo. Não Cristo é derrotado, mas sim um Cristo vitorioso que desceu da cruz, ressuscitou e está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Quando imaginamos alguém crucificado na cruz, logo entendemos que aquela pessoa está, aleluia, debaixo de autoridade.
Quem está crucificado com Cristo não obtém vontade própria, é servo, guiado pelo Espírito. Imagine alguém crucificado em uma cruz. Não pode se mexer, não pode se mover, não pode fazer o que quer, só faz aquilo que o seu Senhor ordena, que o seu Senhor orienta, que o seu Senhor manda, ou seja, não faz a sua própria vontade. Olha o que Paulo disse, eu vou ler mais uma vez: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo fala através daqueles que estão crucificados com Ele. Cristo opera através daqueles que estão crucificados com Ele. Cristo faz maravilhas através daqueles que estão crucificados com Ele. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, quando você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, do versículo de número 18, está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus nas nossas vidas. É por isso que eu costumo sempre pregar e ensinar e entender que até mesmo aqueles que nos crucificam nos levantam para a glória de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Cristo, escrito por João, no capítulo de número 3, quando eu for levantado da terra, atrairei todos até mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 21, versículo 8, está escrito assim: assim como Moisés levantou a serpente do deserto. Evangelho de Cristo escrito por João, no capítulo 3 está escrito assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não estou falando da cruz de Santo Antônio. Eu não estou falando da cruz de Santo André. Eu não estou falando da cruz grega. Eu não estou falando da cruz de Malta, da cruz suástica, da cruz nazista. Eu estou falando da cruz de Cristo. Quem está crucificado com Cristo não vive mais a sua própria vida, mas Cristo vive nele, mas Cristo vive nela, mas Cristo reina em nossas vidas, em nossos corações. E não te preocupe, se a tua cruz estiver pesada, tenha certeza que Deus, através do seu Espírito, te sustenta, te fortalece, te dá forças para que você prossiga, para que você continue, para que você persevere, e o nome dele será exaltado, glorificado em tua vida. E que Deus em Cristo fale muito mais forte ao teu coração, e que o nome dele seja exaltado. Não preocupe, não se turbe, não se deixe abalar. No momento certo, Deus vai levantar um Simão Cirineu que vai tomar a cruz, que vai carregar a cruz, porque Deus sempre providencia alguém para nos ajudar. Não se sinta só, não se sinta sozinho, não se sinta abandonado, não se sinta abandonado, não se sinta abandonada. Deus está contigo, Deus está na tua vida, trabalhando, operando, agindo, às vezes no silêncio, muitas vezes não entendemos, achamos que estamos só, mas Deus está contigo, Deus está na tua vida. Permaneça firme, permaneça na posição, aguardando a promessa se cumprir. No momento certo, na hora de Deus, não na minha hora,
não na tua hora, mas no momento dele, a promessa vai se cumprir para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.